Então, pessoal, boa tarde. Obrigada aí, Raiane, por pôr a gente online, ao vivo. Boa tarde a todos. A gente está aqui agora com essa super mesa de panorama de Health Techs e eu tenho aqui dois convidados muitíssimo especiais que vão falar para vocês as visões deles, estão super engajados, né? Com as startups, com levantamentos de startups, e vão trazer o que tem de mais atual aqui no Brasil, e já ouvi aqui pela conversa deles que já estão olhando a América Latina e tudo. Então, quem a gente convidou para esse panorama é a Ive Aidukaitis, esse sobrenome é grego, né, Ives? Né, Ive? A Ive é a fundadora da startup Receita Digital e ela está aqui porque ela é a atual presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde. Então, ninguém mais apropriado para falar de startups de saúde que a presidente da Associação Brasileira de Startups de Saúde. A Ive fez graduação em Educação Física na Rural, tem extensão em Smart Cities, Indústria 4.0, publica nesse assunto, né? Fez isso pela UF e se graduou no Founder Institute em 2019. E ela trabalha como mentora em vários programas, né? No Hack in Rio, no Startup Weekend e no Inova Jovem da Unicamp. E o nosso outro convidado é o Rafael Augusto, que está aí à frente da Liga Ventures. Eu recebo direto os e-mails dele, vocês provavelmente também recebem. O Rafael é graduado em Engenharia de Produção pela UFSCar, tem Master em Business Management pela FGV e trabalha, então, como eu falei, como Startup Hunter, né? Ele é sócio-diretor de inteligência e estudos de mercado da Liga Ventures. Então, já fez uma quantidade assim, respeitável de estudos, acho que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Ele tem a Liga tem esses panoramas, né, de Health Techs e Deep Techs que interessa enormemente a gente. E para mim é muito importante trazer vocês aqui, né, para a gente poder pensar nessa articulação, eu enquanto universidade, né, de como eu me articulo com vocês, da gente pensar também de articulação das grandes empresas. Então, vou passar a palavra para vocês, porque o público quer ouvir vocês, não a mim, e depois eu volto para a cena para trazer as perguntas aí que tiverem do lado de fora e para a gente debater mais o assunto. Tá? Então, obrigada, Ive, obrigada, Rafael, vocês com a palavra. Obrigada, Daniela, vou agradecer já, né, o convite. Mentira, eu não sou a pessoa mais indicada no Brasil para falar sobre startups, tem muita gente muito qualificada. A gente tem feito um trabalho na associação, que é um trabalho mais ou menos jovem, nós somos uma associação jovem, ela foi pré-fundada em 2016 por grandes nomes do empreendedorismo em saúde no Brasil, hoje empresas que passaram recentemente por grandes rodadas de investimento e aquisição, e a gente assumiu esse desafio em 2019 de dar continuidade a esse trabalho, e a gente não imaginava, quando entrou nesse desafio, que a gente ia ter uma demanda por saúde digital crescendo tão rapidamente, em função, claro, de uma coisa super negativa, que é a pandemia, mas que a gente está conseguindo finalmente entregar soluções que trazem valor tanto para profissionais, usuários, instituições e para pacientes principalmente. Então, tem sido um desafio muito interessante. A gente não imaginava que a gente teria um papel tão relevante e que, eu falei recentemente sobre isso, né, que o boom das health techs ele tivesse, de fato, começando a acontecer. Então, só um dado que acho que ilustra um pouco isso é que esse ano, metade do ano, a gente já ultrapassou em valor a quantidade de deals, né, de investimento feitos no ano passado. Então, a gente tem até o final do ano para conseguir superar muito esse valor. E muitos desses negócios foram, de fato, viabilizados, impulsionados, esses que estão sendo fechados esse ano, pelo crescimento das soluções de saúde digital. Sei que teve um painel de saúde digital especificamente hoje cedo, a gente está muito, muito linkado a esse assunto. Então, a gente tem visto, de fato, um crescimento não só em quantidade, a gente tem mapeamentos que a gente acompanha, que você teria hoje no Brasil aproximadamente 700 startups, mas a gente acredita que esse número está totalmente subestimado.
A gente estava comentando aqui antes de entrar no ar, que esses mapeamentos, infelizmente, ainda não conseguem alcançar determinadas regiões no Brasil. Então, a gente tem provavelmente uma subrepresentação, né, dessas health techs, principalmente fora do eixo sul-sudeste. São Paulo, Minas, Santa Catarina, Paraná, são regiões muito fortes em health tech hoje, e a gente tem que, né, levar esse potencial produtivo para outras regiões do país e trazer, na verdade, identificar empresas que estão em desenvolvimento, que estão crescendo em outras regiões do país. Então, nossa estimativa é que a gente já tenha próximo ou mais de 1.000 startups de saúde hoje no Brasil, considerando o que a gente tem, né? Um pouco de... A gente não consegue mapear sempre todo mundo. Uma coisa que o Rafael comentou aqui também, antes de entrar no ar, é que esses mapeamentos são dinâmicos, né? Todo dia tem um monte de gente começando e tem um monte de gente abandonando o ecossistema. E ter esse mapeamento online, que eu acho que é até um dos objetivos aí da Liga, o Rafael vai poder falar um pouco melhor sobre isso, acho que vai ser de grande valor para a gente conseguir acompanhar em tempo real onde é que estão as oportunidades, para onde é que o mercado está indo, conseguir fazer uma leitura até do potencial do mercado de health techs propriamente dito no Brasil. Mas é um prazer estar com vocês aqui, vai ser muito bom fazer essa troca de experiências aqui com vocês. Legal, Ivi. Vou falar um pouquinho então aqui também. Quero agradecer já todo o aparato aqui que foi montado para a gente conseguir falar sobre Health Techs no momento, a Daniela pelo convite, e é um prazer dividir isso com a Ivi, porque só tem essa discussão porque tem empreendedores criando negócio. E eu acho que o ponto de partida é esse, talvez a gente sempre fica naquela, né? Não sou a pessoa que sabe tudo, mas com certeza e você representa muito de quem movimenta essa roda, né? Esse motor para esse mercado acontecer. E você tocou em alguns pontos bem latentes aqui para a nossa discussão, já que a nossa discussão é o panorama de Health Techs, né? Que eu vou também puxar algumas considerações aqui, mas antes, bem brevemente explicando o que a Liga Ventures faz, né? A Liga Ventures, ela se propõe a conectar startups com empresas para que eles possam gerar negócio. No fim das contas, a gente está falando de inovação aberta, e um dos elos da inovação aberta, que é a conexão entre empresas e startups, para desenvolver modelos de negócio, seja uma parceria comercial, um desenvolvimento de propriedade intelectual conjunta, um investimento, uma proposta de modelo para um novo mercado, enfim. Existem N maneiras aí das empresas inovarem mais rápido, inovarem mais barato, e inovarem de uma maneira que responda ao mercado com a agilidade necessária, que cada vez mais é acelerada. E para isso a gente aposta muito no modelo de startups, né? Então, as startups como catalisadores e até mesmo como resolutores desse tipo de dinâmica que o mercado está propondo agora. Dentro desse contexto, né, a gente acaba não só tratando a execução da conexão propriamente dita, mas também a parte de amadurecimento e entendimento desse mercado, porque se tem uma coisa que a gente precisa fixar na cabeça de todo mundo quando se fala de startups, que isso daqui não é uma moda, que startup e inovação não é ir para o Vale do Silício tirar uma foto em cima de uma bicicleta na frente do Google, mas sim um hábito. Transformar isso dentro do nosso dia a dia, olhar para esse tipo de negócio, investir, assumir riscos, entender as necessidades desse mercado para que a gente consiga amadurecer de uma maneira muito consistente, né? Não existe uma bala de prata, não existe uma única cesta para você colocar todos os ovos, pelo contrário, é justamente uma estratégia de diversificação para que você possa considerar a inovação de impacto, ou inovação com disrupção, como algo estratégico para o seu desenvolvimento de negócio. E quando a gente se propõe, então, a construir o Liga Insights, isso a gente começou em 2017, a Liga começou em 2015, foi justamente para ajudar o mercado a amadurecer esse tipo de discussão. Sair das notícias e das manchetes apocalípticas, se você não fizer, você vai morrer, 15 coisas que você tem que fazer antes de passar o tempo, enfim, e trazer consistência na discussão. E quando a gente fala de consistência e profundidade, a gente sim precisa passar por alguns momentos, que é o pontapé inicial, e se arriscar a fazer isso, e o ponto que a Ivy colocou é muito, muito válido, de que é praticamente impossível você bater no peito e falar, não, eu cobri 100% do mercado em um mapeamento, é praticamente impossível.
No Brasil, então, existem N condições para que você consiga ter uma abrangência, para você conseguir afirmar um número de fato. Esse mercado de startups, principalmente, é um mercado em amadurecimento. Hoje, eu até considero assim irresponsável pessoas que colocam grandes números para representar esse mercado e afirmam aquilo, né? Porque a gente não tem cobertura. Quantas health techs que estão dentro de universidades, polos, parques tecnológicos, outros habitats de inovação, que ainda não se expuseram porque estão numa fase de pesquisa, numa fase de pré-construção, de pré-validação, e a gente falar que o Brasil existem X ou Y número de startups é complexo, mas sim, a partir dos mapeamentos, a gente consegue mostrar um movimento, dar visibilidade e começar a se aprofundar nas discussões, né? E além disso, além do mapeamento, eu acho que é muito importante a gente pesquisar, a gente conversar com quem está fazendo para conseguir dar uma dinâmica, ou pelo menos uma resposta mais embasada sobre os movimentos de mercado, né? E aí eu coloquei aqui alguns pontos que a Ive colocou, que ela fez logo no começo. E eu achei um uso de um verbo aqui bem interessante. O movimento está começando a acontecer. E é exatamente esse gerúndio aí que a gente precisa levar em consideração. Porque não vai existir uma safra só de startups. O movimento de inovação ele é consistente, ele é constante. E para que a gente consiga, de fato, ter a liquidez e o movimento que vai fazer esse mercado amadurecer, a gente precisa cada vez mais estimular essa discussão com profundidade e trazer mais players para o jogo, mais empresas, mais investidores, mais empreendedores. Estimular o empreendedorismo é muito importante. E aí, como a gente está falando aqui de um ambiente acadêmico, principalmente, ali num primeiro momento, né, na maioria das vezes, quando a gente fala de deep techs ou hard science na área de saúde e tudo mais, a gente precisa também incentivar que os próprios formadores de empreendedores aí, né, consigam, de fato, formar empreendedores já com uma base consistente de validar um problema, de identificar uma boa oportunidade. A gente talvez já está saindo da fase de que do empreender é um hype e começando a entender que para cada vez mais você conseguir encaixar um negócio que vai ter, de fato, um crescimento no mercado, você precisa fazer uma pesquisa prévia de validação muito importante. Não vale mais só sair da sua cabeça ou, né, porque eu chutei o pé da mesa, falo, a partir de agora eu vou inventar uma mesa sem pé, porque é um problema da humanidade. Então, essa discussão acho que ela é bem importante e, enfim, a plateia e o público fiquem bem à vontade para perguntar e a gente trazer aqui mais números, mais cases que a gente possa elencar aí como é que a gente está nesse gerúndio de construir, né, estarmos construindo esse mercado e provavelmente nos próximos anos a gente vai ver um amadurecimento ainda mais legal e interessante, porque sim, uma das apostas do Brasil no mercado global de inovação são as startups da área de saúde. Tá? Então, a gente está falando de resolver problemas globais, problemas grandes, e não só questões locais aqui. Então, é um tema super, super rico e que não acaba aqui nesse primeiro momento. Queria até só aproveitar e pegar um gancho, né, algumas coisas que o Rafael falou muito interessante sobre essa questão da conexão, né, das corporações com as startups. Claro que você conseguir mais investimentos ajuda você a acelerar e a antecipar diversas etapas do amadurecimento de um mercado, mas o melhor dinheiro é aquele que vem do cliente, né? Então, essa também é uma preocupação em comum que a gente tem dentro da associação, é conseguir fazer essa conexão de pessoas que têm demandas reais, que precisam de produtos e serviços efetivos e que consigam se conectar com startups que têm a maturidade no nível que elas precisam. A gente vê que um engano muito comum que acontece é as pessoas fazerem conexões com startups em estágios de maturidade diferente do que elas imaginam, né? A startup, elas têm aquela visão do que é um padrão de startup, então todas funcionam do mesmo jeito. Então, você tem que entender que se você quer fazer uma POC, né, uma prova de conceito, se você quer rodar um piloto, se você quer personalizar um pouco mais seu produto, você tem um estágio de maturidade. Você quer um produto que você consiga contratar em poucas semanas está implantado, você tem um outro estágio de maturidade. Então, também ajudar o mercado a entender essa dinâmica é importante. E também a entender como é que funciona essa questão da inovação, do erro, de que às vezes você vai se relacionar com uma empresa e que às vezes o modelo de negócio que ela está adotando, por exemplo, não é o modelo, de repente, ideal para a tua empresa, ou você precisa de alguns ajustes, é o que a gente fala da cultura do erro, né? Entender o erro como parte do processo, parte do engrandecimento do processo.
E já dizia o Jeff Bezos, ele tem uma frase que eu gosto muito, que é: inovar significa experimentar. E se você já sabe que vai dar certo, não é uma experiência. Então, se você quiser ir só no certo, só no que você já tem certeza que vai dar certo, aquilo vai ter um baixo grau de inovação e um baixo grau, claro, de dar erro, vai ser tudo certo, mas também um baixo grau de inovação. Então, envolve, sim, você se arriscar e você tentar caminhos diferentes, entender rápido o que está dando certo, o que está dando errado, e ajustar para tentar, né, alternativas. Então, esse é também um aspecto importante que vem com a maturidade do ecossistema. Fintechs, a gente já tem um pouco mais, né, o mercado um pouco essa compreensão, existe um sandbox regulatório um pouco melhor, a gente tem lutado para isso também dentro do meio de saúde. Saúde é um pouco diferente, porque se você fica sem o aplicativo do seu banco 3 dias, é chato, mas ok, ninguém vai morrer. Dentro da saúde, dependendo do que você deixar de fornecer, o serviço que você deixar de fornecer por 3 dias, por 2 horas, por 3 horas, já pode ser muito, muito impactante. Então, claro que também é um pouco mais margem de erro, né, dentro da saúde um pouco mais reduzida. Mas eu concordo que é um mercado que está amadurecendo e o nosso papel é justamente ajudar. Eu diria que o mercado está também em modelo de testes, né? O mercado está tentando entender como é que as dinâmicas vão acontecer, quais são, de fato, os segmentos de mercado em que você tem um potencial de curto, médio, longo prazo, entender que as hard sciences, biotechs, etc., que a gente fala aqui também diariamente, tem também uma curva de investimento muito maior, com mais investimentos, entender também como é que isso funciona e dar suporte. Né? Biotecnologia demora mais para você desenvolver um bom produto de biotecnologia, por exemplo, ou um dispositivo, um hardware, alguma coisa, do que um software. E demanda mais recursos, mas em compensação que você consegue ganhar lá na frente de vantagem tecnológica também, né, os frutos que você é capaz de colher também são muito maiores. Então, também entender e conseguir equilibrar essa dinâmica, acho que é um dos grandes desafios que a gente tem para enfrentar. E eu vou... Até você falou de que às vezes as pessoas entendem com uma simplicidade muito o mercado, né? E tentam encaixar. A gente fala assim, startup não é pastelaria, não é me vê meio quilo de startup de alguma coisa ou 2 startups de queijo e uma de carne. Não é, gente. Principalmente quando a gente fala de construção de negócios que vão disruptar algum modelo de mercado. E na grande maioria das vezes, quando a gente fala de biotech, life science como um todo, a gente está falando sim de algo muito estruturante. É muito mais do que colocar um aplicativo no ar. É algo que pode mudar a maneira como a medicina está sendo executada, ou como a prevenção pode ser feita, a predição entrar no jogo de uma maneira diferenciada. É muito estruturante. Então, além até de a gente pensar só na evolução do empreendedor, do ambiente de empreendedorismo, aí colocou um ponto muito importante, que é o mercado, os agentes do mercado precisam entender que para cada tese existem modelos, expectativas e riscos diferentes a serem assumidos. Hoje no Brasil a gente tem a maioria dos fundos de risco, né, os fundos de capital de risco, eles estão alocados em soft sciences, que vão pensar ali num retorno num horizonte de 3 a 5 anos. Quando a gente olha para o ambiente de health techs, que a gente vai olhar principalmente para essa parte mais de hard da coisa, a gente está falando de criar fundos de pelo menos 10 anos de uma visibilidade de retorno, né? O mercado americano ele até assume mais risco nesse sentido. A gente tem fundos especializados. No Brasil a gente tem um ou outro, e não é desmerecendo, não é a síndrome do cachorro vira-lata, não. É mostrar que a gente precisa, de fato, começar a debater. Poxa, num ambiente onde a gente tem, no Brasil mesmo, olhando o mercado local, que o sistema financeiro é extremamente concentrado, hoje uma fintech bem posicionada vai esticar muito rápido. Então eu vou olhar rápido para isso daqui. Talvez assim, a ação mais quente desse mercado, né, é ação às fintechs. Mas quando você olha talvez no médio e longo prazo, ações como de health tech são extremamente sexys para o mercado dos investidores, e principalmente no mercado consumidor. E no Brasil a gente tem ainda um outro ingrediente que é bem interessante, que é boa parte da nossa saúde é do governo, né? Ela está num ambiente que não é privatizado, vamos falar assim, e, de novo, não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui. Então, pensar nos sandbox que ajudem também a gente desenvolver negócios aqui, é muito importante o governo participar dessa história, trazendo essas soluções e aplicando.
poxa, olha a capilaridade que o SUS pode dar para qualquer solução de health tech, né? Olha a capilaridade que pode ter uma visão diferenciada da Anvisa para esse tipo de solução. Ou até mesmo quando a gente vai para coisas mais, uma ANS ali, a gente olhar para planos de saúde, entre outras coisas. E a gente está vendo isso acontecer, né? Então, começou ali, talvez mais pelos planos de saúde, modelo de atendimento, tudo mais ali, mas logo eu acredito que a gente entre ali no modelo mais hard aqui, que a gente vai exportar de uma maneira muito orgulhosa, assim, né? O Einstein faz isso muito bem. O Einstein, ali com a Eretz-Bill, ele tem talvez a gente olhe o Eretz-Bill como uma aceleradora, mas, na verdade, é um braço do PDI ali deles que é absurdo, né? Você tem várias startups sendo incubadas com soluções muito disruptivas que estão sendo projetadas, né? Por que não mais replicar desse modelo para outros lugares, geolocalizados principalmente? Eu acho que a Ivy colocou isso no começo, é bem importante. A gente precisa olhar para além da nossa bolha, porque gente boa tem em todo lugar, e no fim das contas, quando a gente fala assim, startup não é uma ideia boa, é gente boa executando ideias. Ideia boa todo mundo tem. Então, vamos formar bons empreendedores ali, que eu acho que vai ajudar a gente a mudar, a acelerar ainda mais essa mudança de mercado. A gente brinca, né? Eu tenho um pote de ideias aqui em casa. Se você quiser uma, eu posso te dar, né? Ideias estão aí. Acho que tem alguma pergunta para a gente aí já, Daniela, no chat? Antes da gente continuar, se deixar, a gente fica conversando aqui até amanhã. Então, temos já aqui umas provocações para vocês, então, já baseado no que vocês falaram, né? Pensando assim, empreender, né, não é a princípio para qualquer um, né? Realmente uma decisão. É algo... Não, a gente não nasce para isso, a gente aprende, mas não é assim uma escolha que você vai fazer, tipo, não tenho mais o que fazer, vou empreender. Né? É algo, né, que você tem que realmente assumir que você quer. E empreender em health tech parece ser algo mais desafiador ainda, né? Porque não é que nem montar uma carrocinha de cachorro-quente. Tem vários desafios, tem questões regulatórias. E aí o que eu queria trazer para vocês é o que vocês percebem que falta para as pessoas, o que elas trazem de dificuldades nessas startups que vocês convivem, e o que vocês têm visto de entrada de spin-off acadêmicas para dentro do ecossistema de startups. Legal, algumas provocações bacanas. Assim, essa questão, né, tem muita gente que empreende por necessidade, mas normalmente é outro tipo de empreendedorismo, né? Dificilmente você empreende em startups por necessidade porque você demora para começar a ganhar dinheiro. Você tem aqui uma curva de maturidade um pouco mais complicada do que você ter um recurso e investir no negócio, que assim que você abre, você já normalmente tem um modelo de negócios definido e padrão, as pessoas estão acostumadas a consumir aquele produto que você está vendendo. Às vezes, numa startup, você começa a vender um produto que as pessoas nem sabem ainda direito que precisam, né? Não estão preparadas para consumir aquele produto ou daquela forma que você está oferecendo. Então, tem também toda essa parte de você construir o seu público, às vezes você precisa construir um mercado que ainda não existe. Então, dificilmente quem vai empreender por necessidade vai empreender através de startup. E você tem que realmente ter muito estômago, porque tem muitos dias muito difíceis, a incerteza se vai rolar, se você vai ter recursos. Tem uma fase da jornada que chama o Vale da Morte, que é quando você ainda não está totalmente autônomo e o dinheiro começa a acabar, e aí é onde muitas startups com potencial acabam fechando as portas por falta, né, desse fluxo de caixa. Algumas perguntas interessantes assim que você fez. Essa questão até sobre o spin-off científico, eu tenho tido a oportunidade de estar mais próxima mais recentemente. Eu tenho atuado como mentora do Prêmio Mulheres Inovadoras da FINEP, e assim, é uma coisa que todo mundo devia ter oportunidade de conhecer aqueles projetos. A grande maioria deles, assim, eu diria que praticamente todos os projetos vêm de dentro de universidades, todos conduzidos por mulheres, a grande maioria com doutorado ou pós-doutorado. E o que é interessante é justamente ver isso. Você vê uma tese de uma tecnologia sendo transformada em um produto e um produto sendo transformado em um negócio. São etapas diferentes da jornada. E aí eu chego naquela outra questão, que é o que falta aos empreendedores. O que eu tenho visto é justamente isso.
transformar um produto em um negócio. Essa parte até de transformar uma ideia em um produto, a grande maioria até consegue acabar fazendo. Você tem essas etapas de fazer validação, fazer um MVP, fazer um protótipo, testar o protótipo, tentar avaliar modelos de negócios, enfim, essa parte o pessoal até achar o que a gente chama de product market fit, né, que é achar ali qual produto, qual serviço e qual modelo de negócios o mercado vai aceitar, vai encaixar no mercado, e conseguir transformar isso em um negócio sustentável, uma empresa com processos estruturado, organizado, ou seja, o tino empresarial, eu acho que é uma coisa que ainda falta um pouco para as startups. A grande maioria não tem experiência empresarial e às vezes acaba tomando decisões empresariais que dali para frente, de repente, você vai acabar tendo um problema. Você fez um contrato ruim, você fez uma captação ruim, você fez um termo que não está adequado, porque você não tem um suporte jurídico, enfim. Então, a gente vê assim, muitas ideias surgindo, o pessoal começando a entender como é que funciona essa dinâmica de validação, etc. A parte que cada vez mais as pessoas têm compreendido, né, a necessidade de como funciona, mas conseguir transformar isso em um negócio que o mercado queira pagar por ele e transformar esse negócio numa empresa. Acho que são as maiores dificuldades que eu tenho visto atualmente. Eu concordo em todos os pontos o que a Ivy colocou, e até complemento ali a primeira parte do empreender, né? Empreender em startups e tal. Essa dinâmica realmente é diferente. E aí eu vou fazer até um complemento que é uma crítica ao empreendedorismo como um todo. Empreender no Brasil é muito difícil. E não é chorar as pitangas isso, não é chover no molhado, não. É a complexidade mesmo de se empreender, onde você não tem uma segurança financeira para ter o tempo para as coisas acontecerem, e isso a gente está falando de negócios tradicionais, vou construir uma padaria, ou vou criar uma startup, e isso ainda fica muito mais crítico quando eu vou para um modelo de startup, que a Ivy colocou didaticamente e de uma maneira muito, muito linda ali, de que cara, às vezes eu não tenho nenhum mercado pronto. O startup, a gente acaba falando ali de startup trabalha com um novo tempo verbal, que é o futuro do futuro. Então eu desenho uma coisa para tentar trazer as pessoas até ela, para depois construir a ponte para o que eu quero de fato lá na frente. E a gente viu vários exemplos, talvez ali o mais emblemático é o próprio iPhone, que começa com o iPod, depois vai para o iPhone, aí volta e começa a fazer a decomposição de todos os serviços ali. Mas retomando aqui, acho que isso é muito importante, a gente pensar o seguinte, eu só vou ter um ambiente propício a empreender a partir do momento que eu tenho tranquilidade para empreender, onde eu tenho um espaço do capital de risco, que não é somente o capital de risco visando o retorno, mas um capital de risco de fomento, por exemplo, mais inteligente ou melhor aplicado, enfim. Eu consiga, de fato, dar a mesma oportunidade de empreender para quem tem um sossego financeiro, por qualquer motivo que seja, para alguém que está enxergando um grande potencial e quer empreender. Fala, poxa, eu vou empreender. Então, esse é um ponto interessante. Um ponto importante, na verdade, que eu digo. Então, o papel do fomento é muito importante. Enquanto a gente tiver fomentos estruturados, a gente vai ajudar a melhorar o empreendimento aqui no Brasil, o empreendedorismo no Brasil. Com relação às spin-offs acadêmicas, né? Eu vou fazer o lado agora, vou falar mais do lado das empresas olhando esse mercado, porque eu acho que a gente acaba... Tem um problema nas discussões que a gente faz, né, que a gente tenta sempre polarizar de um lado ou de outro, ou simplificar a resposta, né? E acaba criando alguns estereótipos como de que, poxa, o investimento que o Brasil faz na ciência e a ciência não olha o mercado, então o Brasil está investindo errado, o uso do dinheiro público está sendo feito de maneira errada. Cara, para mim, assim, isso é resposta simples para uma pergunta muito mais complexa, onde eu vou falar aí o meu ponto aqui, é que eu vejo que hoje quem está mais atrasado nessa discussão é o mercado de se aproximar do ambiente acadêmico, tá? Óbvio, o ambiente acadêmico tem muita coisa para aprender, de dinâmica, de técnica, de traduzir o produto ou a ciência para o produto e produto para o mercado. De cultura, né, também, de pensar a pesquisa já pensando qual vai ser o mercado para aquilo.
Só que a gente não vê o mercado proativamente se aproximando. Geralmente, tem que ter uma lei de incentivo fiscal para poder fazer isso. Raras são as empresas que de fato investem, e geralmente são empresas nacionais, tá? Porque, enfim, elas veem o valor aqui dentro mesmo da história. Porque quando a gente olha as outras, as multinacionais principalmente, o P&D costuma ser fora, não costuma ser aqui. E aí a gente tem uma dificuldade mesmo de fazer isso acontecer. Talvez a gente vá ver isso melhorar ao longo do tempo, porque as soluções elas vão acabar sendo cada vez mais globais. E aí eu acho que vai ter que ter essa integração da academia com todos os ambientes acadêmicos globais, e vocês fazem isso muito bem hoje já. A diplomacia da tecnologia, vamos falar assim, ela é algo bem forte dentro da academia, né? Mas eu faço uma crítica ao lado capitalista da história, vamos dizer assim, né? Então, as empresas elas precisam se aproximar mais, criar maneiras estruturadas e bem pensadas, priorizadas dentro das suas agendas, com espaço para que isso aconteça, para que a gente veja cada vez mais esse processo ciência para produto, produto para mercado, ser mais simples, ser mais direto ao ponto. Se eu não me engano, tem um centro em Boston que já faz essa dinâmica acontecer muito forte com o mercado americano, o mercado acadêmico americano, que geralmente as pesquisas elas são já direcionadas para problemas reais que as empresas trazem, falando, eu quero que vocês resolvam este problema para mim usando da academia. E isso acontece. A Unicamp faz isso também de uma maneira bem interessante aqui no Brasil. Mas, enfim, meu ponto aqui se tivermos empresários e pessoas que trabalham com inovação dentro das empresas aqui escutando a gente, se aproximem mais das universidades, se aproximem mais dos polos e parques tecnológicos, porque muito desse potencial de evolução está na mão desse outro lado de se aproximar. Né? É aquilo que a gente fala, né? Mais pesquisa na prateleira e menos na gaveta, né? A gente tem muita pesquisa aqui, legal, bate o potencial, e ela vai parar ali na gaveta de alguma universidade, ao invés de ela parar e se tornar um produto, serviço e se tornar e parar na prateleira, né? Então, a pesquisa vai para a prateleira, não para a gaveta. Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, assim, em cima dessa primeira resposta que vocês deram. Apesar dessas dificuldades, o que vocês têm vivenciado é um aumento, um crescimento no número de startups? Em que proporção vocês conseguem dizer assim, na última década isso cresceu? E o quanto isso se deve ao crescimento de apps? Aos apps? Qual proporção vocês diriam? Eu vou começar enfim, acho que você também tem tua contribuição. Eu acho que todo o movimento que a gente está discutindo em cima de startups, ele começou muito baseado em soft science, que são os apps, são as soluções de serviços e tudo mais. E é um bom começo. E na verdade, porque é um caminho curto para mostrar resultado muito rápido. E mostra o poder da tecnologia de fato, né? Porque quanto mais eu evoluo na diminuição da barreira tecnológica para desenvolver alguma solução, mais rápido e mais democrático fica esse processo de construção de novas soluções. Então, assim, esse primeiro boom, vamos falar, essa primeira onda, né, que a gente está vivenciando agora de uma maneira um pouco mais estruturada, ela se deve muito ao digital como um todo e aos apps como um todo, tá? Só que essa discussão ela começa por aí, ela não termina por aí. Na verdade, eu falo, meu ponto de vista, a tendência é que cada vez menos a gente veja o app como uma solução final, mas sim como uma possibilidade de ponto de contato, de uma solução talvez ainda mais robusta com outros tipos de tecnologia. Proporcionalmente falando, Daniela, eu vou te falar que se eu me arriscar a falar um número de crescimento para você aqui, eu estou sendo bem irresponsável com essa visão. Até porque, nas nossas próprias discussões, o conceito de startup ele se tornou muito elástico e conveniente. Temos esse outro ponto também, que é quando eu quero mostrar que tem um número muito grande, eu considero tudo startup. Quando eu quero falar de um senso crítico de disrupção mais teórica e tudo mais, esse número se reduz bastante. Mas se a gente for olhar, dos 4 últimos anos aí que a gente vem fazendo mapeamento, não só a Liga, mas o mercado como um todo, a própria associação deve ter ali alguns números, a gente vê justamente crescente. E uma crescente interessante, porque ela se mantém
tá? Não quer dizer que a gente vai chegar a 1 milhão de startups de health techs em 10 anos, não é isso o objetivo. Até porque esse ciclo vai provavelmente acompanhar as demandas de mercado ali. Mas eu acredito que a gente está no começo dessa história, tá? Tá bem no começo dessa história. E se a gente fizer um bom trabalho de Deep Techs, principalmente, eu aposto muito nisso, eu acho que a gente vai começar a ver um círculo bem virtuoso começando a existir, que são empreendedores de health techs que deram certo em momentos atrás, investindo e construindo os novos mercados. Tá? Então, esse capital ele vai começar a circular pelos próprios empreendedores que vão conseguindo empreender e ter sucesso dentro dessa construção. Bom, acho que essa é a minha visão aqui com relação à sua pergunta. O que eu teria para acrescentar até em relação a isso é que assim, é muito natural que em um mercado que ele é muito analógico, muito offline, que os apps tenham muito espaço, né? Que o mercado da saúde ele é muito burocrático, muito offline, muito analógico. Então, naturalmente, você consegue, através dos aplicativos, dos softwares, criar soluções que melhorem gestão de processos, que melhorem o dia a dia, que melhorem comunicação, que melhorem conexão, disponibilidade, experiência. A gente fala que, na maioria das vezes, todo mundo é consumidor de saúde em algum momento e, na maioria das vezes, a experiência é ruim. Consumir saúde, seja no privado, no público, na assistência suplementar, normalmente é uma experiência ruim. Demorada, complicada, burocrática, é chata. Então, você tem aí nesse espaço de experiência, cabem muitos serviços softwares e apps, etc., para ajudar a melhorar, a encurtar distâncias, a organizar processos e a melhorar a experiência. Então, é natural que surjam muitos apps, até porque a gente falou aqui no começo, né? O app ele tem ali uma jornada muito, muito mais rápida. Você construir um app é mais rápido, existem ferramentas até de low code, que você consegue também rapidamente construir um aplicativo e depois ir aperfeiçoando. Então, isso também é uma coisa que ajuda. Qualquer mercado que seja muito offline, que seja muito analógico, ele tem espaço, claro, para surgirem, para você replicar ali serviços que funcionam em outros mercados, nesse mercado que você está querendo melhorar. Eu vejo muito parecido nessa questão que aconteceu dentro das fintechs, do mercado bancário. Eu trabalhava em banco até 2018. Eu me lembro que em 2017, que foi ontem, eu tinha meta para convencer o cliente a instalar o aplicativo e acessar o Internet Banking, que é uma coisa que hoje você não abre a sua conta se o seu banco não tiver um app. E na época a gente ligava para os clientes, poxa, não, mas se cadastra aí, faz uma transação aí só para contar aqui para a minha meta. A gente ia convencer, porque ele não conseguia perceber o benefício daquele serviço. E a gente está num estágio parecido assim na saúde. Algumas pessoas ainda desconfiadas. Não, você está me mandando para teleconsulta porque você não me quer aí no seu consultório. Você está querendo me atender remoto? Não é isso. É porque a gente consegue resolver a maioria dos seus problemas sem você ter o desgaste, por exemplo, de sair de casa. E sobre até o crescimento, é um pouco mais difícil você falar sobre isso, porque até ano passado existiam alguns mercados no Brasil que eram proibidos. A própria teleconsulta, ela ainda está nesse processo de regulamentação. Então, assim, quanto cresceu o mercado de teleconsulta do ano passado para cá? Se for falar do mercado que você tinha para psicologia, já era autorizado, mas para medicina não. Assim, cresceu tudo, porque não tinha, né? Era zero, praticamente. Você tinha ali alguns projetos específicos que funcionavam no mercado privado, mas amplo acesso aconteceu no ano passado. A prescrição eletrônica, o quanto cresceu o mercado de prescrição eletrônica? Cresceu tudo. Tinham várias startups trabalhando em prol da regulamentação. Nossa startup é uma que, né, já vem desde 2017 tentando convencer as pessoas de que nós já estamos preparados para isso, mas o mercado em si ele passou a ser legal, a existir e poder ser amplamente adotado há um ano atrás. Então, até fica difícil você fazer esse comparativo. E quando um monte de gente começa a observar o mercado crescendo, tem aquele efeito manada que um monte de gente começa a querer também investir nesse negócio. E aí começam a surgir várias soluções semelhantes e o próprio mercado ele começa, depois de um tempo, a fazer ali a sua seleção natural e ver quem vai seguir, quem vai incorporar quem, e você vai ter uma estabilidade dentro daquele mercado. Então, quando você cria um novo mercado, claro que você tem um crescimento muito grande. A gente tem vivido um pouco isso na área da saúde, então essas questões da digitalização da saúde a gente está vivendo esse momento.
Mas eu concordo com o Rafael no aspecto de que a gente vai ter uma segunda onda, que é o que vai além. E quando eu tento conversar com os empreendedores sobre qual o problema você tem que resolver, se você resume a sua startup a um app, você está fazendo isso errado, porque daqui a pouco essa tecnologia ela não existia 10 anos atrás. O iPhone que foi lançado no Brasil acho que em 2008. Acabou de fazer 10 anos. Antes disso não existia a nossa vida do jeito que a gente conhece, que é dentro de um smartphone. Como é que vai ser daqui a 5 anos quando a gente deixar de usar isso aqui e inventarem uma coisa melhor? Você vai deixar de existir? A sua empresa vai deixar de ter um propósito? Então, seu propósito ele tem que estar além de um app. Você tem que resolver uma dor que esteja além do app. Se você mudar a tecnologia que você usa, a sua empresa continue existindo e não seja, né, simplesmente sufocada por outras tecnologias. Então, acho que esses são dos desafios de quem está empreendendo em saúde. O app é a UX, né? Ele não pode ser o fim. Isso aí. Vou passar um pouco para vocês da minha impressão do crescimento olhando vocês, né? Porque eu dou aula de inovação na área da saúde, né? Eu sou médica de formação, apesar de não clinicar. Dou aula de inovação. Então, eu pego os levantamentos que vocês fazem, levo para as minhas turmas e uso isso para eles pesquisarem o regulatório. E a minha impressão sobre os levantamentos não só houve um crescimento em número, como um crescimento em diversidade. Assim, as caixinhas dos relatórios, vou falar agora especificamente da Liga, porque eu uso muito os relatórios da Liga para a minha sala de aula, ela tinha algumas caixinhas, talvez umas 2 ou 3 no início, e agora a gente já tem várias caixinhas diferentes, né? Porque você cresceu em diversidade e aí você começa a encaixotar em caixas diferentes, né? Porque elas começam a ter diferentes identidades, né? Então, assim, esse é um pouco o meu uso dos relatórios que vocês produzem. Eles são úteis para o que vocês produzem também, mas, como vocês podem ver, eles têm usos que são inesperados, servem para mim também dentro de sala de aula, e é bem importante, né? Assim, primeiro, eu acho que os levantamentos que vocês fazem, eles são um termômetro, né? Muito importante para a gente se balizar. Para quem está dentro de incubadora, eu dentro da UFRJ, a gente meio que trabalha de ponta a ponta lá dentro no ecossistema da universidade, né? Então, quando a gente está lá na ponta da incubadora, a gente tem que estar olhando o que está acontecendo. Então, sob esse ponto de vista, é muito importante ter os levantamentos atualizados que vocês fazem, né? Porque é um balizador para quem está... tendência, né? Para quem está tentando botar para fora a tecnologia. Tá? Por enquanto, o que a gente está fazendo muito dentro da universidade é arrancar um pouco de tecnologia fora, né? Passar essa cultura. E conta muito, né? Quando você traz para dentro, fala assim, olha o que já está tendo aqui no Brasil. Isso aqui não é de fora, entendeu? Porque de fora eu uso o Crunchbase. Né? E essa era a próxima pergunta que eu ia trazer para vocês. Vocês falaram, os relatórios são incompletos, não sei o quê. E eu uso muito o Crunchbase e conheço outras pessoas que usam também. Como que vocês assim comparam os relatórios que são feitos internamente no Brasil, os levantamentos que são feitos internamente no Brasil sobre startups com esses levantamentos estrangeiros? Você suspeita aqui, Ivy. Então vai primeiro que depois a gente fala. O que eu ia dizer é que não é que eles são incompletos, eles são imprecisos porque a gente não consegue ter, foi o que o Rafael explicou, né? A radiografia perfeita. Primeiro porque é um ecossistema muito dinâmico, diariamente surgem e desaparecem diversas iniciativas, tanto de startups como de programas de aceleração, hubs, etc. Está todo mundo experimentando, alguns dão certo, outros não dão certo, enfim. Então, eu diria que ele é impreciso e não necessariamente incompleto. Tem um pouco, acho que, mais relação com isso, né? E a maturidade, claro, do mercado é uma outra dinâmica, né? A forma das empresas se relacionarem entre si, das startups se posicionarem no mercado, isso tende a mudar. A gente tem visto algumas iniciativas, a Liga tem essa iniciativa, você tem outras iniciativas que eu não vou citar aqui, para não concorrer com os relatórios da Liga, mas que já tem tentado fazer um Crunchbase brasileiro, né? A gente tem visto um pouco mais esse movimento. Mas acho que quem pode dizer melhor, né, sobre
a diferença entre os nossos relatórios e os outros relatórios, acho que o Rafael com certeza vai ter uma visão mais específica. Bom, eu acho que assim, a leitura é essa, assim, não é uma questão de... Vamos colocar na cabeça. O negócio não é o número final, tá? Não é quem tem um mapa maior. Não vamos trazer um machismo, né, estrutural para dentro dos mapas de startups. Não existe isso. A discussão aqui é justamente a gente ter parâmetros para poder fazer uma discussão sobre o mercado. Sobre o mercado. E para isso, para a gente fazer isso, a gente precisa ter dados qualificados. Então não adianta nada eu trazer um monte de lixo só para falar que eu tenho o maior mapa e conseguir uma manchete na Exame, porque não é isso que vai mudar o nosso ecossistema. A mesma maneira quando a gente olha muito para deals, né? E aí eu vou trazer já o característico do Crunchbase. O mercado brasileiro, o mercado americano, onde o Crunchbase é bom também, porque se você for buscar no Crunchbase coisas da América Latina, você vai ver que ele vai ter a mesma dificuldade e até mais dificuldades que a gente que está fazendo aqui no Brasil hoje, né? Mas o mercado americano já está acostumado com esse tipo de informação circulante. E principalmente o mercado está num grau de amadurecimento onde eles veem a função da visibilidade, dar visibilidade que está sendo feito, tanto do ponto do investidor quanto do ponto do empreendedor que está construindo um negócio. Aqui a gente não tem isso ainda. A maioria dos nossos investimentos em quantidades, não em valor financeiro, em quantidade, são investimentos anjo ou família, né, ou family fools ali, né, e outros. E a gente não tem a cultura de deixar isso aberto. A gente não tem a cultura de disseminar essa informação. Até porque, se a gente fosse disseminar essa informação, precisaria ter uma confiança muito grande de como essa informação está sendo usada, porque ela é muito pulverizada. Então, ou falar, beleza, estamos crescendo no número no montante de investimento, grande parte, o 80-20 disso são dos grandes deals. São só os deals do SoftBank, são os deals acabou de acontecer, né? Da DNA Capital agora com a Memed. Então, poxa, isso muda o nosso ponteiro absurdamente. Só que se a gente quiser olhar em desenvolvimento daquele setor, a gente tem que olhar para o pulverizado. E é difícil organizar essa informação hoje. Tá? Não tem essa informação disponível. A gente não consegue falar se a liquidez está aumentando ou diminuindo no mercado, porque essa informação não é fácil de achar ou de estruturar. Em contrapartida, a gente consegue identificar o máximo possível de startups e movimentos que estão acontecendo e que estão publicamente divulgados. Então, poxa, para a gente o maior sonho do mundo é que todas as incubadoras, todos os habitats de inovação consigam de fato olhar essas iniciativas não como concorrentes, e até mesmo, obrigado por não citar os concorrentes, mas eu falo, cara, hoje você quer ter uma visão completa, olhe sim o material da Distrito, olhe sim o material da Fisher, né, que é Snack agora, olhe sim a base da B Startups. Quanto mais gente olhando, mais maduro está o mercado. Eu não ganho o jogo por sair em mais notícias. Eu ganho o jogo por amadurecer o mercado de inovação. Aí eu ofereço outros serviços e tudo mais. Então, a gente, se você quiser analisar o mercado de inovação e startups do Brasil, a gente não perde em nada em termos de qualidade de informação disponível para o que um Crunchbase tem. Entenda que lá o mercado é muito mais maduro e a gente pode ir além das informações. Aqui a gente está amadurecendo. Daqui 2, 3 anos, tomara que o investimento anjo seja tão disseminado e tão simples que a gente consiga, sim, ter um deal book ali, né, que consiga falar, poxa, está acontecendo isso. Que a gente consiga ter APIs para os mapeamentos aí e falar, cara, nasceu uma startup na incubadora do Macapá, a gente já vai atualizar aqui. E todo mundo ter essa informação diluída. Por isso que aqui na Liga, e aí não é vendendo meu peixe, todos os mapeamentos que a gente faz, a gente coloca o link para as startups. A gente dá nome a todos os bois ali, porque eu quero que cada vez mais gente entre em contato com mais startups para a gente ter esse ambiente evoluído. E as discussões que podem ser feitas com relação ao cenário de inovação. Então, procurem conteúdos também, informações que discutam o ambiente, para que a gente chegue nessas discussões como a gente está tendo agora, de que, poxa, qual que é o papel da empresa nisso? Qual que é o papel da startup? Existe problema real? Não existe? Qual tecnologia a gente aposta?
Pô, lá fora a gente está falando de super apps da saúde, que nasceram muitos com base em RH, não foi nem do mercado de saúde. E aqui no Brasil, como é que vai ser esse movimento? Quem vai fazer? Quem vai consolidar? Vão ser os laboratórios que estão hoje, né, fazendo um movimento gigantesco de aquisições? É isso que vai acontecer ou não? Então, é importante assimilar informações aí e só não consuma informações ruins. De resto, absorvam o máximo possível que vocês puderem. E eu queria muito, Daniela, depois que eu não sei se vocês as análises que vocês fazem depois ficam consolidadas em trabalhos, mas eu queria entender também que tipo de análise vocês geram em cima dos materiais que a gente produz. A gente vai botar para fora em breve nossa primeira cartilha de regulatório sobre impressão 3D na saúde. Assim, a ideia foi justamente com base no levantamento, né, que vocês trazem para mim. Eu botei meus alunos para trabalhar e ver o regulatório que embasa aqueles empreendimentos, para gerar uma cartilha para poder os próximos empreendimentos de 3D em saúde já terem alguma base do regulatório para não começarem do nada, né? Porque realmente o regulatório é um desafio, né, na saúde. Uhum. Então, eu vou até aproveitar aqui que tem uma pergunta aqui no chat da Paula Gonzaga, perguntando o seguinte: o quanto o mercado ser regulamentado atrapalha o surgimento de deep techs? Eu não acho que atrapalhe, não. Na verdade, o que a gente precisa é atualizar o regulatório. A maioria dos regulatórios da área da saúde não prevêem o uso das tecnologias que a gente tem disponíveis hoje, né? Então, falam ainda de processos com a tecnologia disponível na época em que esses estudos foram feitos, que foram, né, 10 anos atrás, 20 anos atrás, etc. Então, o que a gente precisa não só atualizar esse regulatório, mas modernizar, porque uma coisa que a gente tem visto é isso: o pessoal atualiza para incluir a citação às tecnologias que a gente usa, mas mantendo toda a burocracia do processo que fazia sentido no analógico, no papel, e não faz sentido para o digital. Mantém os problemas que a gente tinha que manter para fazer a gestão, por exemplo, do papel, que a gente não precisaria manter pelo uso do digital, mas a gente está mantendo. O caso das prescrições eletrônicas é um deles. A gente está repetindo dentro do regulatório, só que citando as prescrições eletrônicas, mas todos os entraves burocráticos de uma receita em papel. E a gente não tem necessidade de fazer isso, mas é isso que está acontecendo. Então, não existir nenhuma regulação também não funciona na área da saúde, porque as pessoas me perguntam assim: tá, mas eu posso fazer isso? Quando a gente falava de prescrição eletrônica, a gente dizia assim: olha, tem uma lei no Brasil que diz que qualquer documento assinado com certificado digital, isso via Brasil, tem validade, parará. E as pessoas não usavam, porque é um ambiente muito regulado e que existe um impacto em cima disso, de fiscalização principalmente em cima disso. Então, precisou a Anvisa lá e emitir um documento dizendo assim: não, sim, gente, pode usar, é válido para esse mercado existir. Então, você também não pode simplesmente, não precisa de nenhum tipo de regulatório. Tanto para que as pessoas entendam como utilizar essas tecnologias, como também para você precisa ter algum tipo de limite também, né? Se você também liberar muito na área da saúde, também você começa a ter até dificuldade de entender o que são sistemas e plataformas, etc., que efetivamente funcionam, que são seguros, até do que não é. E aí você, mais uma vez, você errar na saúde é muito arriscado. Então, você teve, mais uma vez, agora, recentemente, fechou essa semana, ontem, a consulta pública sobre software como dispositivo médico na Anvisa. A Anvisa fazendo um regulatório específico para isso. E muita gente completamente alheia a isso, né? A gente tentou trazer o debate, tentou trazer as startups para entenderem o impacto de, olha, você não pode fazer um app que faça isso, porque você vai ter que ter um registro na Anvisa com essa estrutura. Você está pronto para isso? Então, não vá por esse caminho. Então, assim, eu não sou a favor de regulatório nenhum, eu sou a favor de boas regulações, e o que me preocupa é que, às vezes, no Brasil, a gente gosta de regular aquilo para que a gente não foi chamado e ser omisso naquilo que a gente deveria opinar. Esse é o mal que acontece, né? A gente quer limitar coisas que não deveriam ser limitadas e não limitar e não tratar aquilo que deveria ser tratado. Acho que essa é a minha principal preocupação. Fazer certo e não fazer, simplesmente não fazer.
Eu concordo plenamente com a Ive, sim, e para mim a regulação ela funciona como um sistema operacional. Então, o regulador ele tem que sempre manter atualizado para que o máximo consiga atender o máximo possível das necessidades de quem eu estou regulando, né? E do lado de quem está desenvolvendo um app dentro de um sistema operacional, é a melhor maneira de você cumprir os parâmetros necessários para entregar com segurança para aquele usuário o que ele precisa. Então, eu não vejo a regulação como um mal necessário, não é isso, não. Eu acho que a regulação, ela pelo contrário, ela padroniza e leva em consideração o que a gente precisa, né, de parâmetros para construir um negócio. O ponto é, um bom sistema operacional, ele é atualizado com recorrência. Se ele não for atualizado, aí a gente está falando de tentar rodar alguma coisa no Windows 95. Aí não vai funcionar. Não vai funcionar mesmo. A gente vai começar a ver, poxa, não consigo nem mudar de cor o fundo da tela porque o Windows não vai me deixar. E é isso, acho que esse é o papel, e aí colocou ali um ponto que é, não adianta a gente ser engenheiro de obra pronta. A gente precisa participar ativamente disso, né? Tipo, abrir uma chamada, abrir uma discussão, vamos participar. Porque senão depois vem aí um salvador da pátria que tem muita oratória e cria o marco de alguma coisa, e aí o marco não representa para ninguém nada, nenhuma mudança. Então, a gente precisa ser ativo, né? Esse é um ponto, e criar ali os nossos sistemas operacionais para funcionar da melhor forma possível para o mercado. E Deep Techs, principalmente, que a gente está falando de soluções que devem criar novos mercados, criar novas aplicações nos próximos 5, 10 anos, a gente não vai poder esperar, depois de criado, mais 5 anos para poder regular isso, né? Isso tem que vir acompanhando. Vamos usar de novo como exemplo, né? Olhar a grama do vizinho ali. O que está acontecendo neste momento com a mudança de visão do Banco Central para construir um ambiente de Open Finance é justamente isso. Ele está criando uma regulação, um sistema operacional que conversa com o que o mercado precisa nesse momento. E dando um horizonte até grande assim, de coisa. Agora a gente precisa fazer isso na saúde, a gente precisa fazer isso na alimentação, a gente vai precisar fazer isso em vários outros setores, na habitação, entre outros. Perfeito. Eu vou só passar aqui a última pergunta para a gente não também passar muito do tempo. A Elizabeth Botelho perguntou ainda dentro, né, dessa temática, como está o mercado de teleconsulta e teleatendimento e a liberação do CRM, que acho que a Ive já falou um pouquinho, né, sobre isso, que dinamizou muito, né, nesse último ano. Na verdade, assim, a teleconsulta, ela tá... telemedicina, ela vai além da teleconsulta, né? Você tem monitoramento, orientação, laudo, assistência, etc. E eu acho que eu diria que o ponto mais crítico, que é o que todo mundo quer saber como é que vai ficar, é a teleconsulta direta médico-paciente. A gente funciona, o mercado funciona hoje no Brasil com base em uma medida provisória que autoriza a teleconsulta direta médico-paciente durante a pandemia da Covid-19, e essa lei, que foi aprovada no final do ano passado, determina que, após a pandemia, caberá aos conselhos fazer essa regulamentação. Paralelamente, tem acontecido um debate muito amplo e profundo e muito qualificado na Câmara dos Deputados, na Frente Parlamentar de Telesaúde. Vale a pena acompanhar, vai no YouTube, tem vários encontros com debates de diversas entidades, e você vai conseguir entender qual que é a visão do Conselho Federal de Medicina, da Associação Médica Brasileira, de representantes do SUS, de representantes dos municípios e estados que têm feito projetos sobre telesaúde para o SUS, enfim. Então, o debate está muito interessante. Acho que a autoria do projeto é da deputada Adriana Ventura. Então, vai no YouTube lá da Câmara dos Deputados e procura esses debates para você saber se o mercado que você atua, quer atuar, você precisa saber o que está acontecendo. A primeira visão do Conselho Federal de Medicina é que dois aspectos que a gente acha muito ruins, que a gente tem lutado para que não seja dessa forma, é a proibição da primeira consulta médico-paciente ser feita já remotamente, ou seja, o Conselho Federal de Medicina pretende restringir que a primeira consulta seja feita presencial, o que você acaba criando uma limitação que muitas vezes não é necessária. 90% dos atendimentos por teleconsulta tem um desfecho já na teleconsulta, sem necessidade de uma consulta presencial, e você limita ali um rol de atendimentos que podem facilitar e trazer
o acesso ao paciente, que é o mais interessado, e que você vai fazer essa limitação e você vai dificultar todo esse processo. E um que acho que é tão ruim, que é a questão da limitação geográfica, ou seja, você consegue romper barreiras geográficas através da teleconsulta para limitar a atuação do profissional remoto só na região onde ele tem o registro dele. No caso da medicina, você pode ter registro ativo em até três locais diferentes, 3 estados diferentes, e você pode eventualmente atender remotamente um outro estado. O que é muito ruim, né? A tecnologia ela vem para romper essas barreiras geográficas, principalmente, para você fazer com que pessoas que moram em uma região que não tem um atendimento variado ou qualificado ou disponível possam acessar isso em regiões com alta concentração de serviços, e no Brasil a gente tem essa característica, regiões com muita oferta de serviços de qualidade e regiões com pouquíssima oferta. Então, são 2 questões críticas de posições do Conselho Federal de Medicina que eles sugerem que deve ser assim e que a gente acha que são muito ruins. Se o debate, a proposta dessa Frente Parlamentar de Telesaúde é justamente ter uma lei que dê autonomia aos profissionais e aos pacientes de decidir como é que vai ser feito esse atendimento. Mas, por enquanto, essa é a visão do Conselho Federal de Medicina, a visão de outros conselhos, outras entidades é diferente, então vale a pena conversar, mas ainda está em aberto. Então, é importante acompanhar e pressionar para que a gente não faça uma regulamentação que seja um retrocesso ao que a prática que a gente vivenciou nesse último ano já mostrou que é eficiente. Então, ainda está em aberto, tem que acompanhar e pressionar. E participar, né? Mais importante. Tá bom, pessoal, vamos caminhando aqui para o final, para a gente não estourar nosso tempo. Vou abrir aqui para vocês darem uma palavra final para o nosso público, Ive, Rafael, para a gente fechar nossa mesa. Bom, eu comecei... só agradecer mais uma vez, né? Eu fico muito feliz de ver esse movimento acontecendo dentro da universidade. Queria parabenizar, Daniela, o teu trabalho. Eu fico muito feliz de ver que existe aula de inovação para a saúde dentro da universidade, que uma médica de formação esteja assim, né, profundamente ligada à inovação. Isso dá aquela pontinha de esperança de que, de fato, a gente vai conseguir trazer a cultura de inovação já desde a nossa formação acadêmica, desde quando a gente estiver forjando aqui os nossos jovens a pensar a inovação com propósito, né, para mercado, pensando em fato trazer soluções para a população em geral. Um orgulho enorme estar vendo isso e uma honra ter participado desse debate aqui hoje com vocês. Contem com a associação. O nosso site é abstartupssaude.com.br. É só procurar a gente lá na internet. A gente está totalmente à disposição para ajudar o ecossistema a amadurecer e evoluir e a chegar onde a gente pode chegar, o potencial que a gente pode chegar. Bom, também quero só, mais uma vez, agradecer. Acho que o papo é super rico quando a gente fala com pessoas que têm profundidade e interesse em, na verdade, não vender alguma coisa, mas sim desenvolver um tema, né? E eu fico muito feliz de poder contribuir e faço ali das palavras da Ive as minhas, que vocês não imaginam o quanto é para mim, que iniciei essa parte de insights aqui dentro da Liga. É satisfatório enxergar que vocês usam isso dentro da academia de alguma forma, tá? Porque eu só acredito, de fato, em a gente ter um país onde a gente vai ter um empreendimento, o caminho de carreira de empreender desenvolvido com base no momento que a gente dá base para que isso aconteça, e para mim na educação, seja lá na básica, na fundamental, seja no superior ou na pós-graduação. Eu estou super disposto e disponível a contribuir com o que eu posso contribuir com vocês de conhecimento para que isso possa ainda mais ganhar força. E também quem tiver interesse em conversar mais sobre os demais temas aí de inovação, não só a Reftex, mas todos os outros ambientes aí, estou super disponível. Consegue acessar aí insights.liga.ventures ou startupscanner.com para ver os mapas. Os insights, eles são mais as discussões ali. Ou me acha aí no LinkedIn, Rafael com PH. A gente conversa e eu adoro esses bate-papos assim, porque saio sempre aprendendo mais coisas e cheio de ideias para fazer próximos materiais e discussões e pesquisas aí para a gente poder avançar ainda mais na discussão. Obrigado, Daniela, obrigado, Rayane, e prazer poder compartilhar isso com você.
Muito bom, muito bom. Eu que agradeço a presença de vocês, a disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi realmente excelente o nosso debate. Vamos finalizar aí, dando tchau para todo mundo. Obrigada por terem assistido a gente. E isso aqui vai ficar gravado, tá? E vai ficar disponível aqui na plataforma até o final de agosto para quem quiser assistir e, eventualmente, né, procurar. Já pediram aqui contato no chat. Então, estamos em alta. Obrigada, Rafael. Obrigada, Ive. E nos falamos em breve. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau.